Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Mais uma aula da disciplina de gerenciamento de projetos de software. Nesse conjunto de aulas a gente está falando sobre o gerenciamento da qualidade. Então nessa aula a gente vai começar a falar aqui do outro processo, que é o processo de realizar a garantia da qualidade, que está aqui na fase de execução do projeto. Então o que é realizar a garantia da qualidade? Tá? Então realizar essa garantia da qualidade é um processo que está voltado para você fazer a auditoria dos requisitos de qualidade e dos resultados das medições do controle da qualidade do projeto para garantir, ou chegar o mais perto disso, que sejam usados os padrões de qualidade e definições operacionais apropriados para aquele processo. Então, o departamento de garantia da qualidade, ou organização similar dentro da sua empresa, em geral, ele vai supervisionar essas atividades de garantia da qualidade. Então, esse processo ele também inclui a melhoria contínua do processo, que é um meio interativo de melhorar a qualidade de todos os processos. Então, conforme você vai executando o processo, aquela sequência de passos que você tem que fazer para completar uma atividade, e quanto mais você repete aquilo, esse processo ele vai estar monitorando para que você consiga sempre otimizar as fases, as etapas dentro desse processo. Então, quais são as ferramentas e técnicas que a gente pode utilizar no processo de realizar a garantia da qualidade? Você pode fazer uso de auditorias da qualidade, Então, essa auditoria ela é uma revisão estruturada e independente, tá? Nesse independente é que geralmente ela não é feita por pessoas que fazem parte da empresa ou pelo menos que estão alocadas naquele processo, naquele projeto onde o processo está ocorrendo, tá bom? Então, é uma avaliação externa ao projeto e geralmente externa à organização também, para determinar se as atividades do projeto estão cumprindo as políticas, os processos e os procedimentos da organização e do projeto. Então, ele vai verificar se tudo que foi especificado lá nos nossos primeiros processos, se ele está realmente sendo cumprido como deveria. Essas auditorias da qualidade, elas têm como objetivos principais identificar as boas ou melhores práticas que estão sendo implementadas, identificar as lacunas ou deficiências, que podem ser melhoradas no processo, compartilhar as boas práticas utilizadas ou implementadas em projetos similares na organização ou naquele setor, oferecer apoio proativo, de forma positiva para melhorar a implementação de processo, a fim de ajudar a equipe a aumentar a produtividade e destacar as contribuições de cada auditoria no repositório de lições aprendidas da organização. Então, isso aqui são alguns dos principais objetivos de uma auditoria, tá? É basicamente identificar, onde pode ser melhorado, compartilhar coisas boas, boas práticas que são visíveis de outros projetos ou que já são conhecidas como boas práticas e que sejam implementadas, dentro daquele processo. E esse apoio proativo de forma que você consiga sempre estar melhorando o processo e essas são algumas dos principais objetivos aí de uma auditoria da qualidade. Você também pode fazer uso da técnica de análise de processos. Então, essa análise de processos ela vai seguir as etapas descritas no plano de melhorias do processo para identificar quais melhorias são necessárias para aquele processo. Então, essa análise ela também examina os problemas ocorridos, as restrições encontradas e as atividades sem valor agregado que são identificadas durante a operação dos processos. Atividades sem valor agregado são aquelas atividades que elas estão dentro do processo, elas fazem parte do processo, mas que elas não trazem nenhum benefício para aquela atividade. Então, são tarefas que poderiam ser retiradas ou reestruturadas para que elas possam agregar valor ao que está sendo construído, ou então que elas possam ser retiradas para reduzir os custos do projeto. E agora a gente vai falar sobre o último processo aqui do gerenciamento da qualidade, que é o processo de realizar o controle da qualidade, que é quando você vai realmente botar em prática todo esse monitoramento e controle dentro do gerenciamento da qualidade. Então, esse realizar o controle da qualidade é aquele processo que realmente faz o monitoramento
e o registro dos resultados da execução das atividades de qualidade daquele projeto para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias. Então, o controle da qualidade ele é realizado durante todo o projeto, tá bom? E os padrões de qualidade eles incluem os processos do projeto e as metas do produto. Algumas ferramentas e técnicas que você pode utilizar no realizar o controle da qualidade, você pode fazer uso do diagrama de causa e efeito, né? Também conhecido como diagrama de Ishikawa ou diagrama espinha de peixe. E esse diagrama ele tenta ilustrar como diversos fatores podem estar ligados a problemas ou efeitos potenciais. Então, para facilitar a organização das causas, essas causas elas são geralmente organizadas em grupos de origens, né? E uma possível causa raiz pode então ser revelada e ser tratada para aquele problema. Isso aqui é um exemplo, tá, do diagrama de espinha de peixe, né? Porque esse nome que você tem aqui como se fosse a espinha de um peixe, né? E aqui você tem aquelas espinhas laterais. Então daí o nome que também é chamado de diagrama de causa e efeito, né? Porque aqui são as causas, e isso aqui é o efeito geral da partir dessas causas. Então aqui você tem como causas, por exemplo, o tempo de produção, a máquina que é utilizada, o método, o material, o ambiente, as medições, energia e etc. Então essas causas elas vão produzir um efeito, e esse efeito ele vai estar ilustrado aqui após essa barra, tá? Ou então geralmente do lado direito ou para onde as setas apontam. Esse aqui é um outro exemplo também, tá, do diagrama de espinha de peixe. E outra ferramenta que você pode utilizar são os fluxogramas. Então, a elaboração de fluxogramas ela é usada para determinar as etapas do processo que não estão em conformidade, identificar oportunidades potenciais de melhoria daquele processo. Você também pode fazer uso do histograma, tá? O histograma ele é um gráfico de barras verticais que mostra com que frequência ocorreu um determinado estado de uma variável, onde cada coluna representa um atributo, né, uma característica do que está sendo avaliado, de um problema ou uma situação. Então, a altura de cada coluna ela representa a frequência da característica, e essa ferramenta ajuda a ilustrar a causa mais comum dos problemas em um processo, com a quantidade e altura relativa das barras. Então, isso aqui é um exemplo de um histograma não ordenado, né? Geralmente você vai ver um histograma dessa forma aqui, né? Geralmente você vê esses histogramas aqui que seguem uma distribuição normal. Então isso aqui é um exemplo de histograma, onde isso aqui, né, a altura das barras, né, esse menu lateral aqui, esse eixo aqui, ele é a quantidade de ocorrências daquele evento. Então esse evento aqui, né, ou aquele atributo, ele se repete tantas vezes aqui você consegue ver qual que se repete mais a partir do histograma. Então vamos dar uma olhadinha nesse aqui. Aqui nesse histograma a gente tem as características, né, que seriam tempo insuficiente, gerenciamento de direção, processo de documentação, falhas do sistema e viagens. Então, o processo de documentação ele tem uma frequência aqui de 30 ocorrências, tá? Então, essa aqui vai ser a altura do gráfico. Quanto mais alto, mais ocorrências vai possuir. Então, esse aqui vai possuir 30. Essa insuficiência de tempo ela vai possuir 22 ocorrências, e assim você monta o gráfico do histograma, tá? É um gráfico muito utilizado para você fazer análise de dados, né? Você tentar identificar problemas como no controle da qualidade, ou você tentar focar em os principais problemas, já que você não vai conseguir resolver tudo, tá? Então a partir desse gráfico a gente consegue ver que se a gente tomar medidas para reduzir, né, os problemas com o processo de documentação de tempo insuficiente, a gente já vai estar atingindo aqui 30, 40, 52, né, ocorrências aqui. Imagine que isso aqui está num gráfico de 100%, tá? Então, você já atacando duas causas, você já chegaria aqui a 52% dos problemas daquela organização, o que é uma métrica bem expressiva, tá? E uma outra técnica ou ferramenta que pode ser utilizada é o diagrama de Pareto, tá? É um tipo específico de histograma. Ele é baseado no princípio de Pareto,
que esse carinha aqui foi o que fundou, tá? O Vilfredo Pareto, né? O que criou esse diagrama. E ele chegou a essa conclusão ao estudar a distribuição de renda da Itália. Ele constatou que 80% da riqueza dos italianos eles pertenciam a 20% da população. Por quê? Porque ele viu aquela ocorrência, né? Ou seja, os mais ricos eles teriam, né, aquela parte, a barrinha mais alta, tá? Que é o número de ocorrências, né? Que se fosse riqueza, ou você poderia colocar aqui como a população também, depende como você monte o gráfico. E os diagramas de Pareto eles estão conceitualmente relacionados com a lei de Pareto, que afirma que, em geral, um número relativamente pequeno de causas é responsável pela maioria dos problemas ou defeitos. Então, a partir dele, você consegue identificar quais são essas causas mais importantes de problemas e você consegue tomar medidas para atacar essas causas, e o ataque a essas causas, né, vai fazer com que você consiga ter um retorno bem maior do que se você atacasse causas que não têm tanta relevância. Então, basicamente, com ele você consegue ver quais são as causas mais relevantes ou que possuem mais impacto no seu projeto, e aí você pode tomar ações de controle da qualidade do projeto a partir desse gráfico. Essa regra também é conhecida como o princípio 80-20, né, onde 80% dos problemas se devem a 20% das causas. O diagrama de Pareto ele é um tipo específico de histograma, onde ele é ordenado por frequência de ocorrência. Ele mostra quantos defeitos foram gerados por tipo ou categoria de causa identificada. Então, a ordem de classificação é usada para direcionar a ação corretiva, e a equipe do projeto deve abordar, em primeiro lugar, as causas que estão gerando o maior número de defeitos. Isso aqui é um exemplo do diagrama de Pareto, tá? Então, aqui você tem um tipo específico de histograma, onde você tem aqui as características, né? E você tem o número de ocorrências dela. E essa linha aqui, tá? Essa linha de Pareto, ela é uma linha cumulativa, onde você consegue visualizar, dado as características, o impacto total que elas possuem naquele projeto. Então, aqui, né, a linha ela começa aqui igual com a barra, né, porque é a primeira característica. E reparem que aqui, ó, você tem ele ordenado, né, de forma decrescente, né? Então, o que tem mais ocorrências fica sempre do lado esquerdo. Você primeiro tem que ordenar para poder então tratar essa linha cumulativa. A partir da segunda barra aqui, né, você vê que ela está bem aqui, que é justamente a soma desse aqui com esse aqui. Então, juntando essas duas características, você vai ter uma representatividade aqui de 60%. Juntando três características, você vai ter aqui uma representatividade de quase 80%. Então, se você olhar para o gráfico, você vai ver exatamente quais as falhas que você deve atacar no seu projeto para tentar melhorar a qualidade. Então, se você focar nessas três principais aqui, você já vai conseguir mitigar aí 80% dos problemas do projeto. Se você quiser ainda mais, você pode pegar mais uma característica, né? E aí você vai ter aqui um pouco mais de 80%. Se pegar essa outra, né, um pouco mais de 80% aqui, e aqui começa a não ser mais tão relevante, dado que a melhoria é bem pequena, tá? Então, essas três aqui são as três mais representativas e provavelmente serão as que serão atacadas primeiro para tentar melhorar a qualidade do projeto. Esse aqui é um outro exemplo, tá, do diagrama de Pareto. Aqui você tem os defeitos, tá, que são ordenados, tá, com o maior número de ocorrências para o que tem menos ocorrências. Então aqui você tem um produto que ao final da produção ele é amassado, então você tem aqui uma ocorrência de 4. Um rasgado, né, na média aqui, ele é um pouco abaixo de 2. Caracteres errados, né, tem esse número aqui de ocorrências. Então, se você somar essas três primeiras aqui, características, você vai ter uma representatividade aí, né? Está aqui do lado direito, de 70% e 80% mais ou menos, né? Aqui. Então, com essas três características, você consegue ter uma representatividade de 80%, o que é um número muito bom aí para você tentar reduzir os erros do seu projeto. Então, como é que eu construo um diagrama de Pareto, né?
Primeira coisa, você vai colocar os dados em uma tabela, né? Ou seja, as características e o número de ocorrências daquela característica. Por exemplo, o produto amassado, quantas vezes isso aconteceu? Produto rasgado, quanto aconteceu? E etc. Então você vai ordenar na maior quantidade de ocorrências para a menor, que é justamente fazer essa escadinha aqui descendo. Então você vai somar as ocorrências e vai traçar uma linha. Então essa linha aqui, nessa linha aqui, essa é uma linha da porcentagem cumulativa, né? Que é também chamada a linha de Pareto, tá? Então é assim que você constrói o diagrama de Pareto. E além disso, você também pode fazer uso de outras ferramentas e técnicas, né? Além dessas que a gente já viu. Você pode fazer uso da amostragem estatística, onde as amostras elas são selecionadas e testadas conforme definido no plano de qualidade. Você pode fazer uso da inspeção. Então, a inspeção é aquele exame de um produto de trabalho para determinar se ele está em conformidade com os padrões que foram documentados. Você pode fazer a revisão de solicitações de mudanças aprovadas. E todas essas solicitações de mudança elas devem ser revisadas para verificar se foram realmente implantadas, né, ou implementadas conforme haviam sido aprovadas. E é isso, pessoal. Com isso a gente encerra, tá? Essas aulas sobre o gerenciamento da qualidade. E é isso. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.